Bem-vindos à segunda parte da história do português em 12 palavras. Hoje vamos falar da parte da expansão, quando a língua saiu dos lugares onde se criou. Na verdade, esta expansão já inclui a expansão para sul. Quando chega a Lisboa, já a língua existia e, por isso, digamos que também a própria existência da língua no sul de Portugal já é uma fase de expansão. Mas vamos ver como é que foi a língua fora da Península Ibérica, fora da Galiza e de Portugal, onde ela nasceu. Como se bem se lembram, no primeiro capítulo nós falámos de 6 palavras: estrela, luva, lua, laranja, azul e português. Hoje vamos falar de mais 6 palavras. A sétima palavra é papiar, que é uma língua do cabo-verdiano, que foi uma língua que foi criada usando vários materiais portugueses. Ela não é exatamente uma língua que tenha nascido do português, como o português nasceu do latim, com um processo bastante complicado, mas é uma língua que foi criada de raiz, por várias gerações que tiveram de a criar, por não terem recebido de herança uma língua completa. Isto é assim que muitos dos crioulos surgem. Há uma língua de comunicação que é criada, por exemplo, entre grupos de escravos. Vamos imaginar escravos que falam e é bastante real, escravos que falam várias línguas e então para comunicar entre si, para comunicar com quem os está a traficar para outro sítio, acabam por criar um pidgin, que é uma língua de comunicação, como é, por exemplo, o portunhol, entre os portugueses e os espanhóis, noutra situação muito diferente. Este pidgin depois é aprendido por novas gerações e estas novas gerações criam uma língua de raiz com uma gramática nova, uma gramática diferente das outras línguas que estão à volta. Portanto, o cabo-verdiano tem muitas palavras portuguesas, não é exatamente uma língua que tenha nascido diretamente do português. A gramática é bastante diferente, é uma língua que é testemunho da capacidade linguística dos seres humanos. Mesmo em situações muito difíceis, em que não há uma transmissão completa de uma língua, as novas gerações criam essa gramática e assim se percebe como os seres humanos precisam da linguagem. Papiar tem uma relação com o português e aqui mostra como o português se espalhou não só enquanto português, mas também enquanto fonte de materiais para outras línguas, como aconteceu com o cabo-verdiano. E há outros crioulos pelo mundo fora. A oitava palavra é samba, que é uma palavra africana que foi levada para o Brasil, também pelos escravos, e que aqui está em representação de toda a história do português no Brasil, que é uma história muito complexa e que apenas vou dizer de forma muito simplificada. No Brasil criaram-se línguas gerais, que são línguas baseadas no tupi-guarani, no caso do Brasil, línguas usadas não só pelas pessoas que já estavam no Brasil, mas também pelos portugueses e pelos seus descendentes, às vezes descendentes comuns. Estas são línguas também elas coloniais, porque foram espalhadas pelo sistema colonial, por exemplo, pelos jesuítas, como por exemplo. Estas línguas gerais são muito diferentes do português. A certa altura, o português passa a ser a língua usada em todo o território brasileiro por vários motivos, não só por uma questão de política do próprio reino de Portugal, mas também por causa do prestígio que o português começou a ter enquanto língua das cidades. As línguas gerais começam a ser cada vez menos faladas e o português surge como língua comum de todo o território. Um português com grandes influências africanas, um português com uma gramática bastante diferente, um português que tem origem neste caldo que começa a surgir no século XVI. Depois, no século XIX, quando o português se torna a língua oficial do novo país, do Brasil, o português começou a ter como padrão o português que já existia na Europa. E por isso temos aqui uma espécie de língua dupla, em que temos este português que se desenvolveu em vários séculos em contacto com outras línguas e por vezes sem grande padrão, e depois temos este português que foi, digamos, adotado pelo novo Estado e que é um português muito mais parecido com o português do lado europeu, que também mudou. Aqui deste lado também mudámos muito. E assim temos uma situação brasileira muito diglóssica, em que o português do Brasil é muito variado e a gramática usada, por exemplo, numa conversa informal entre duas pessoas pode ser muito diferente da gramática usada na escrita quando estão pelas mesmas duas pessoas. Esta situação é muito interessante, muito complexa e aqui fica representada pela palavra samba, que todos nós conhecemos e associamos ao Brasil e que mostra também as fortíssimas influências africanas nesta língua portuguesa do lado de lá, nesta língua portuguesa no Brasil. A nona palavra é
ureno. Portanto, já tivemos papear, a sétima palavra, a oitava palavra samba, a nona palavra é ureno, que é uma palavra do Swahili. A palavra ureno vem da nossa palavra reino. É a palavra como o Swahili, que o Swahili usa para designar Portugal. Vem de reino. O português, a certa altura, no Índico, chegou a ser uma língua franca usada por portugueses, mas também por europeus, como os holandeses, e também por populações locais para contactar com os europeus. Era uma língua franca europeia, como se fosse o europeu geral usado. E aqui temos um resquício desta influência portuguesa no Índico, apenas nesta forma como a nossa palavra reino veio a dar origem à palavra ureno, que quer dizer Portugal. E há muitos outros resquícios, em muitas palavras portuguesas em várias línguas do Índico, no Indonésio, por exemplo, em crioulos, por exemplo, no Sri Lanka, e por aí fora. Portanto, temos uma forte presença portuguesa no Índico, de forma muito mais complexa do que simplesmente a existência ou o uso da língua. A língua meteu-se pelas línguas locais por ter sido usada também como língua franca durante muito tempo. A décima palavra, na verdade, são duas, olho e óculo, porque estas duas palavras têm precisamente a mesma origem, mas chegaram ao português com uma viagem final um pouco diferente. Tem origem numa palavra antiquíssima, de há 6.000 anos, do proto-indo-europeu, que seria algo como oco, algo parecido ao roco, é difícil de pronunciar. Deu origem a okelos, no proto-itálico, depois oculum, que era uma forma do acusativo de uma palavra latina, que deu origem ao nosso olho, através de formas transitórias. Tudo isto é algo gradual. Uma forma transitória como oculum, que seria considerado já uma espécie de erro na oralidade. Este oculum levou olho, e ficou assim. Portanto, foi uma mastigação da palavra até chegar ao nosso olho. E isto foi gradual, sempre pelos falantes, ao longo das gerações. Óculo é uma importação muito mais tardia do latim, com outro significado muito mais preciso, e é uma palavra técnica, que depois vai dar origem até uma palavra menos técnica, como óculos, como se chama isto que eu estou a usar. Este é um exemplo do cariz duplo das importações latinas e gregas. Temos importações que são de herança, que vêm por aí fora, pelas gerações fora. Temos estas importações um pouco mais artificiais, mas muito úteis, de palavras técnicas, por exemplo, e não só, que foram feitas muito mais tarde, durante o Renascimento, por exemplo, e durante todos os séculos posteriores, em que os cientistas e os técnicos, quando precisavam de uma palavra, muitas vezes iam buscar ao latim e ao grego. Esta importação é diferente e os próprios sons das palavras não sofrem as mesmas mudanças. Ou seja, olho tem todas estas pequenas mudanças graduais feitas pelos falantes, e óculo é como se fosse uma palavra latina conservada em formol. Está conservada porque saltou os séculos, veio do latim clássico diretamente para as línguas mais modernas, saltando todos estes séculos de mastigação pelos falantes. Esta importação dupla de palavras latinas e gregas mostra também, mais uma vez, como as palavras têm caminhos muito diferentes e como as línguas são feitas de materiais muito diferentes, às vezes do mesmo material, mas usado de forma ou importado por pessoas diferentes e por caminhos diferentes. Temos depois a palavra rua, que é uma palavra galega, que mostra bem, com este acento, esta é a versão oficial da palavra, esta palavra mostra como, na zona onde a língua começou, no noroeste da península, ainda hoje se fala algo muito parecido com aquilo que é o português. A língua não desapareceu de lá. Embora esteja muito influenciada pelo castelhano, embora o castelhano ou o espanhol esteja hoje em dia a ser cada vez mais usado na Galiza, a língua que deu origem às versões atuais do português e do galego está lá ainda na Galiza, e nós podemos encontrar nas placas, porque é desde os anos 80 oficial também na Galiza. Nós encontramos palavras nossas na Galiza, encontramos estrada, por exemplo, encontramos rua, encontramos tantas outras. Nós podemos falar em português com os galegos e muitas vezes nós não sabemos isso. Nós podemos falar porque eles falam algo que vem precisamente do mesmo sítio de onde vem o português, que é este latim mastigado no noroeste da península, que depois se espalhou pelo mundo. Portanto, se nós dermos a volta toda, chegamos à Galiza e temos também algo que é a nossa língua, ou o diabo por ela. Por fim, e para terminar, temos bué, que é uma importação recente das últimas décadas, desde os anos 70, que veio de África. É provável que tenha vindo da palavra do Kimbundu, uma língua de Angola, da palavra mbué, que quer dizer abundância.
e esta palavra mostra bem como a nossa língua continua a ir buscar materiais, como a nossa língua continua a ser renovada, como as palavras depois têm usos diferentes, podem ser mais informais, mais formais, e vemos como a nossa língua tem vestígios de palavras do Império Romano, da Rota da Seda, da expansão islâmica, da expansão dos povos ibéricos pelo mundo, do tráfico de escravos, da história do Índico, do desenvolvimento das línguas nacionais na Europa. Tem ainda palavras que foram, e aqui falámos pouco, mas poderemos depois falar noutros vídeos, que foram importadas do francês e do inglês, que são as outras duas línguas para lá do castelhano, que mais nos deram palavras. É quase uma característica histórica do português, que foi buscar ao espanhol, ao francês e ao inglês de forma sucessiva várias palavras, mas também a muitas outras línguas. Portanto, toda esta história mostra estas ligações, estas histórias que por vezes estão contadas, outras nem por isso. Nós não sabemos assim tanto como é que se criaram, por exemplo, os crioulos no Atlântico Norte. Sabemos que tem a ver com a escravatura, mas não sabemos bem todos os processos. E ao olhar com atenção para a nossa língua, nós vemos tudo o que não sabemos e tudo o que se entrevê na história das palavras, nos sons das palavras, nas ligações entre as palavras que nós conseguimos adivinhar ao olhar para elas. Tudo isto está inscrito mesmo nas palavras que usamos todos os dias, que são testemunhos da história do português, mas também do mundo. Até ao próximo episódio.